Então, quando eu falo em dimensionamento, tá, nós estamos abordando falha. Tá? Eu não quero que a engrenagem falhe. Tá? E a falha das engrenagens ela pode se dar basicamente de duas formas. Nós podemos ter fratura por fadiga do dente, tá? Então, o nosso dente, né, ele é como se fosse uma viga engastada, né? Ele é uma viga engastada na coroa da engrenagem, né? A parte interna nós vamos chamar, então, de coroa da engrenagem, né? Do diâmetro de fundo para dentro, então, é a coroa, tá? Que é o termo que aí o livro usa, né? E, na realidade, como o dente ele é sujeito a um carregamento dinâmico, a cada volta completa do dente da engrenagem, a cada volta completa da engrenagem, há uma carga dinâmica. Né? Num primeiro momento, eu tenho uma carga repetida, né? Uma carga zero no dente, depois ele engrena, tem carga, a carga cai a zero quando desengrena o dente, né? O dente dá uma volta completa na engrenagem, volta a transmitir carga e assim sucessivamente, né? Então, mais ou menos, ele fica com um comportamento como esse e o dente vai ser submetido a uma tensão média, né? E a uma tensão alternante, né? Uma tensão média, uma força média e uma força alternante. E isso vai provocando, então, lá no dente da engrenagem, né? Isso aqui, força ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, né? E lá no dente da engrenagem, como o dente fosse uma viga engastada, essa força normal que eu estou transmitindo, ela se decompõe em FT tangencial e força radial, ela vai provocar flexão no eixo. Então, esse lado tracionado, no caso de uma carga dinâmica, é por onde vai iniciar o processo de fissura de fadiga, e o dente vai romper por fadiga, vai ocorrer a fratura por fadiga, lá na raiz do dente. Então, eu preciso dimensionar aquela base do dente para que ela suporte esse carregamento dinâmico, cíclico. Então, o primeiro método que nós vamos trabalhar é esse método, dimensionar o dente pela fratura. O que vai ser dimensionar o dente? Vai ser calcular, então, né, essa profundidade aqui do dente, né, a largura do dentado B, para que suporte esse carregamento dinâmico. Então, quanto mais espesso for a engrenagem, maior vai ser a resistência dinâmica dela, né? Ou mesmo até estática, ok? O outro processo é o processo de fadiga superficial. O dente da engrenagem, vou fazer aqui de novo dentro, né? É esse aqui, tá? Então, a gente sabe que está aqui a base do dente, então a largura do dente, a profundidade do dente, tá? E a gente sabe que lá no diâmetro primitivo, na linha primitiva, ali ocorre a transmissão do esforço normal. Eu vou representar ele somente nessa bordinha aqui, ó. Existe aqui, então, a transmissão da força normal. E essa força normal, ela provoca, então, a compressão de um dente em relação ao outro. Tá? Eu vou ter, então, a força normal a 20 graus, né? Aqui eu não coloquei a 20 graus, né? A 20 graus da linha perpendicular entre as vai estar a força normal. E é como se fosse, a força normal é como se fosse a engrenagem motora empurrando a engrenagem uma sobre a outra. Então, há um contato entre os dentes, né? Há uma pressão de contato, então essa força ela vai ser distribuída ao longo da largura do diâmetro primitivo, né? E essa força, né, ela vai ser prejudicial ao dente, principalmente quando o contato entre os dentes se der sobre a linha primitiva. Naquele momento, nós já estudamos mecanismos de contato direto, quando o ponto de contato dos mecanismos se der sobre a linha entre centros, que ocorre, então, o diâmetro primitivo, ali eu tenho rolamento puro de um dente em cima do outro. E à medida que o contato se dá em partes para baixo no pé do dente, né, na região do pé do dente, ou na região da cabeça do dente, há sistematicamente deslizamento e rolamento. Mas o ponto crítico
é exatamente sobre o diâmetro primitivo. Há somente rolamento. E nesse caso, se há somente rolamento, vai acabar acontecendo tensões, né, tensões naquela região ali, vai acabar aparecendo tensões de compressão grandes, que são tensões de Hertz, tá? O sujeito, quem estudou, né, isso foi o Hertz, tá? Esses caras foram os gênios, né? Os caras que mudaram a vida nossa na Terra foram esses caras aí, né? Novamente volta aí a aparecer essas pessoas, né? O Hertz, então, ele estudou também a parte de mecânica da fratura e ele identificou que abaixo, quando há rolamento puro, abaixo da superfície da peça, surgem tensões de compressão, tração e cisalhamento, tá? E essas tensões acabam, então, provocando a falha da peça por fadiga superficial. É como se fosse o problema, né, do asfalto. Vocês já viram que no asfalto é típico de tensão de Hertz, muito embora o pessoal lá, quando vai lá de engenharia civil, eles não têm essa abordagem. Mas vocês podem ver que por que o asfalto falha? Por que ele cria cratera, buraco no asfalto? Porque passa um caminhão com uma força normal. Vejam que a roda do caminhão ela está provocando rolamento na superfície do asfalto, tá? E quando a roda passa pelo asfalto, ela gera lá dentro do asfalto tensões cisalhantes na base, que são muito grandes, quase na superfície do asfalto, tá? E aí essas tensões vão provocando um aumento de uma fissura entre as paredes do asfalto. Imagine isso aí, né? E à medida que vai passando mais e mais rolamento por cima daquele ponto, as tensões vão se intensificando e cada vez aquela fissura pequenininha que eu tinha lá, ó, então imagina aqui o asfalto, né? E vai passar uma roda de um caminhão, né? Então aqui dentro, em relação à profundidade, vão aparecer algumas tensões que são quase que máximas, quase próximas à superfície. E elas vão abrindo, tem tensão normal e estranhamento, e elas vão abrindo, né? Provocando uma fissura, e a cada vez que traciona elas vão abrindo mais a fissura. Tá? Internamente, então, depois de muitas passagens de rolamento, né, em cima daquele ponto, o asfalto tem uma fissura que progride para dentro, né? A fissura, então, às vezes vai descamando, né, vai tirando pequenas partículas do asfalto de cima, né, vai levando as britas embora, né? Faça uma analogia à engrenagem, né? E vai descamando, né? Vai ocorrendo perdas de material. Essas fissuras progridem e, no momento, elas caem fora e, cada vez mais, o buraco lá no asfalto vai aumentando. E aí, quando chove, acontece o problema todo, né? Imaginem que aqui é uma fissura. Ó. Isso aqui é uma fissura que progrediu durante muito tempo de rolagem de uma roda, de um cilindro em cima do asfalto. Quando chove, aí acontece o problema maior. Quando chove, a água da chuva, ela penetra na fissura e enche a fissura de água. Na engrenagem, quando colocamos o óleo enche a fissura de água, né? O óleo lubrificante. E quando chove, começa a passar novamente os caminhões com as rodas pesadas, ter peso, esta força do caminhão, acaba pressionando a água, né? Ele acaba pressionando a água aqui dentro, ela fica pressurizada, e essa pressão da água faz com que, vou colocar aqui em vermelho, então, para poder destacar, essa pressão da água, então, ela que está ali dentro da fissura, ela acaba criando uma pressão interna. Imagina uma roda passando em cima de uma região de água, ela pressuriza aquela região, e essa pressão que gera sobre a água empurra aquela camadinha que tinha ali
de material em cima, empurra para fora. E essa partezinha aqui se descola, se desprende, rompe, né? Isso aqui rompe em algum momento, se desprende, então, de toda a base do asfalto e cai fora. E aí o que aconteceu? O buraco que era pequenininho no início, né, começa a se tornar uma cratera grande, né? E aí, à medida que cada vez esse processo vai se intensificando, cada vez piora mais e cada vez fica mais pior, né? O problema do asfalto com a chuva é o mesmo problema da engrenagem, tá? Então, na região que vai ocorrer um esforço de rolamento puro, aqui na engrenagem, agora aqui embaixo, ó, começa a ocorrer essas falhas por fadiga, né? A tensão lá vai ser grande, tá? E isso vai se intensificando, eu vou provocando o tal do pitching de engrenagens, pitching de engrenagem. Esse é o fenômeno, então, é o modo de falha desse elemento, né, da engrenagem. Pitching de engrenagens, pitching, modo de falha, crateração, tá? O termo nacional é crateração ou pitching conhecido. Então, começa a formar pequenas falhas, né? Essas falhas vão progredindo com a fissura para dentro, e aí quando eu coloco um óleo, ou quando, né, sob lubrificação, a lubrificação vai intensificando esse problema do asfalto, né, da água que entra dentro da fissura, e cada vez que passa uma engrenagem ali dentro, tá? Cada vez que passa o dente um com o outro naquele ponto, aumenta a pressão interna da fissura devido ao óleo e começa a tirar mais material. E aí aquele pitching pequenininho lá começa a se transformar em crateras cada vez maiores e levam a falha superficial, né? Falha da superfície do dente da engrenagem, que nós chamamos então de fadiga superficial, tá? Ok? Então, existem esses dois processos, esses dois modos de falha que afetam bastante as engrenagens. Uma é a fratura por fadiga e a outra a falha superficial. Começamos com o da resistência, então, né? O método da resistência foi desenvolvido por Lewis. Eu conheci até um tempo atrás por Lewis, tá? Mas, do inglês, então, Lewis, tá? Então, a equação de flexão de Lewis. Pessoal, vejam o ano que esse material foi desenvolvido. 1892. A mesma análise de que o Lewis fez em 1892, nós vamos fazer agora no projeto da engrenagem, tá? O detalhe só é que agora existem normas técnicas que estão baseadas na equação de Lewis e que fornecem coeficientes de correção mais adequados. Mas a base do dimensionamento pela resistência é uma equação formulada por Lewis em 1892. Tá? As normas da ASTM, ASME, assim por diante, só incorporaram alguns fatores de correção nos resultados do Lewis, mas a base do estudo é a mesma. Tá? Então, o Lewis, ele entendeu que naquela época, tá, o dente era como se fosse uma viga engastada. Tá? Vejam, durante uma transmissão do movimento, surge a força normal, a força radial. Da normal, eu posso decompor na força radial e também decompor tangencial, em função do ângulo alfa, né? A normal, então, é a principal, que é transmitida perpendicularmente ao dente. Então, o que o Lewis fez? Ele supôs que a força normal estivesse aplicada num ponto do dente onde praticamente era o final de um triângulo. Veja que isso forma um triângulo. Aqui na base eu tenho, ó, aqui na base do dente eu tenho um triângulo, né? A formação de um triângulo, podem ver um triângulo, tá? Um triângulo de igual resistência, de igual intensidade de tensões ao longo do dente, tá? E
a força normal, então, ele supôs agindo nesse ponto, praticamente lá na cabeça do dente, tá? E identificou que o dente era sujeito, então, a uma força de compressão, o FR comprimia o dente sobre a sua base, lá embaixo, tá? E a força tangencial, ela flexionava o dente sobre a sua base, sobre essa corda aqui, ó, tá? E ele fez, então, uma relação desse carregamento, desses dois tipos de solicitação, compressão do dente e flexão. Ele fez uma relação com aquilo que nós estudamos lá em resistência dos materiais, né? Uma força aplicada numa viga engastada. Vejam, é a mesma situação, ó. Aqui eu tenho o comprimento do eixo, ó. Aqui eu tenho o comprimento do eixo. Desculpe, a altura da cabeça do dente, da altura da base até a força FT. Ó. Aqui na viga engastada, eu tenho o mesmo L. Força FT aplicada aqui. Ó. Esta viga, ela é de seção retangular. Ó. Ela tem uma seção retangular, então ela tem essa base aqui. Ó. Essa base está colocada aqui, ó, né? Mostra, então, esse elemento aqui, uma base B, certo? Uma base B e uma espessura T, então, ó. Isso aqui é a espessura do DT, ó. A espessura da viga, tá? Então, vejam que a viga retangular, então, tem uma base B e uma espessura T. E ele fez uma relação, então, desse dente com isso, ó. Vejam que isto aqui é a espessura T do dente, ó. É a espessura que na realidade é uma corda. Isso aqui é uma corda, para a gente não confundir com a espessura do dente, das engrenagens, que é um arco de círculo, né? Se nós formos lá na base do dente, deixa eu apagar isso aí. Se nós formos lá na base do dente, aqui, ó, existe um círculo, que é o círculo de base. Na linguagem de engrenagens, a espessura do dente sobre o diâmetro de fundo é um arco, né? Isso aqui é um arco, ó. Isso a gente chama de espessura do dente no fundo, é um arco. Então, a gente precisa usar aquelas equações lá que nós utilizamos, né? A gente sabe a espessura do dente sobre o primitivo, né? E transformando, sabendo qual que é essa base, o raio RM, né? Nós calculamos a espessura do dente lá embaixo. Mas essa espessura é um arco. E aqui, ó, no desenho sugerido pelo Lewis, né? Isso aqui é uma linha reta. Então, é um arco, tá? É um arco T. Então, na realidade, é um arco, tá? É um arco T. Então, é uma linha reta. Então, a partir do arco e do ângulo de formação aqui, né? Dá até para calcular essa espessura T, tá? Mas, enfim, na raiz do dedo eu tenho uma corda, eu vou chamar de corda, então, ou T como corda, tá? Corda, para não confundir com a espessura, que é um arco. Então, eu tenho a corda T do dente e a base B, que é a profundidade. Então, esse B, ele é a profundidade do dente. Então, vou pegar, então, o dente para trás aqui, ó, ele tem esse formato, né? Então, o B é essa dimensão aqui, ó, é a profundidade, tá? Que é o que nós vamos determinar, tá? Então, o que acontece? Ele fez uma analogia, o Lewis fez uma analogia, né, com uma via, tá? E a partir da força tangencial, ele identificou, então, o momento fletor que acontece no dente, lá embaixo na base do dente, na corda do dente, né, naquela espessura lá, e, né, propôs uma equação para isso, tá? Então, ó, se nós recordarmos um pouquinho a resistência dos materiais, na base da viga aqui, ó, há um momento fletor. Ó, esse momento fletor que eu coloquei ali, ó, é esse aqui, ó, Ft vezes L.
Aqui ele. Como é uma seção retangular, vamos voltar aqui antes. Ó. A gente sabe que tensão de flexão é momento fletor vezes o C sobre o I. Momento fletor, então, é esse aqui. Ó. Força tangencial vezes L. O C é a espessura. Vejam que o momento fletor ocorre nesse eixo XX aqui, ó, tá? Então, é a espessura sobre 2, ou seja, o máximo momento fletor vai acontecer nessa bordinha aqui, ó, que é a espessura T, ou a corda T, sobre 2. Então, o C é o T sobre 2. E o momento de inércia, o I, a lá na base do dente, é como se fosse, se nós fizermos um corte ali, ela é uma seção retangular. Então, o momento de inércia I é base vezes a corda ao cubo sobre 12. Se eu juntar tudo isso na equação da tensão, eu tenho essa fórmula aqui como sendo a tensão que é desenvolvida na base do dente, tá, gente? Ó. Com ela, eu poderia dimensionar o dente, tá? Então, ó, se eu tenho a tensão de flexão, 6 FT eu calculo, o L, praticamente, então, é essa componente aqui, ó, desse ponto até aqui embaixo, da cabeça do dente até o pé do dente, a altura da cabeça do dente, a altura do dente, sobre B vezes a corda do dente, ao quadrado. Então, chegou nessa expressão aqui, tá? Só que, antigamente, ó, era difícil. Lembro que nós usamos aquelas equações ali da espessura do dente lá, há uns dias atrás. Tínhamos que calcular a espessura do dente no primitivo e depois calcular a espessura no pé do dente e depois ainda transformar a espessura em corda, T. Aí, então, ele fez o Lewis fez uma série de simplificações na equação, tá? Ele analisou aqui triângulos de igual, né, inclinação, tá? Mas ele, no final das contas, levou em consideração o passo, porque nas formas originais se usava o passo em diametral pitch, enfim, fez uma série de simplificações, tá? E ele entrou, então, uma equação, né, a partir dessas simplificações que ele propôs aqui, usando essa distância x aqui embaixo, o L aqui em cima. No final das contas, essas simplificações todas foi para definir um fator, que é o fator de forma, que é esse fator y, tá? Para definir qual que é a corda, a espessura lá na base do dente. Então, fazendo uma série de simplificações com o passo, B e assim por diante, surgiu esse fator y que, no final das contas, contempla a distância L contempla a distância L, né? E contempla a espessura a corda do dente lá no pé do dente, tá? Então, olha o que ele propôs. Ele propôs, então, a partir de uma série de aplicações, usando o sistema para o sistema internacional, né? Ele propôs uma fórmula, então, que é o seguinte, ó. Força tangencial sobre B vezes M. B é a largura da engrenagem, M é o módulo, tá? E este fator Y, ele está associado à altura e à espessura. Ele, digamos assim, transforma esse B vezes M em uma espessura, tá? Uma espessura equivalente, digamos assim. Então, antigamente o poder matemático era pequeno para resolver aquelas equações lá da envolvente de círculo. Então, o Y envolve um termo geral, que envolve passo, né, e assim por diante da engrenagem. E esse Y é, na realidade, um fator tabelado. Então, o Y envolve esse fator e o Lewis, então, calculou e propôs para vários números de dente, ele propôs, então, o Y, que é um valor numérico. Tá? Esse valor numérico Y, ó, ele está relacionado com, deixa eu voltar à forma anterior, essa aqui, ó, essa aqui. Ele está relacionado com essas variáveis aqui, ó, passo
passo o L, ó, deixa eu botar aqui mais um anterior ainda, ó. Ele está associado com essas variáveis aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Olha aqui na equação, ó. Ele está associado com essa variável aqui, ó, de uma certa forma. Isso e isso aqui, ó. Ó. Então, ó, 6L sobre T, isso poderia ser escrito mais ou menos assim, ó. Vamos pensar aqui, ó, né? Sigma igual, ó, olhando para essa fórmula aqui, ó, FT dividido por B vezes o módulo vezes o Y. Então, esse valor de Y, ele está associado aqui, ó. Isso aqui poderia ser igual a FT, né? Ó, colocando da mesma forma o B. Então, se eu colocar aqui o espessura ao quadrado sobre 6L, ó, esse valor aqui, e o módulo, ó, dividido pelo módulo aqui ainda, dividido pelo módulo, é mais ou menos o fator Y. Né? Então, é o Y vezes o módulo, na realidade. Né? Então, ele colocou esse fator Y vezes módulo e substituiu tudo isso aqui na equação, para poder simplificar o cálculo da espessura na base do dente. E surgiu, então, essa equação de Lewis usando o fator de forma de Lewis. Tá? Então, esse fator de forma de Lewis, ele permite uma relação entre o L, a altura do dente, com a espessura, né, da base do dente lá embaixo, né, com a corda do dente. Tá? Então, para vários tamanhos de dentes, a gente sabe que à medida que o dente vai aumentando de tamanho, né, para 17 dentes, lembra da figurinha? Para 17 dentes eu tenho uma base. Se eu diminuir o número de dentes para menos, o dente fica com a interferência de fabricação e a espessura vai diminuindo. Então, de 17 para baixo, ó, o fator é um pouco menor, né? Tentando corrigir esse adelgaçamento do dente durante a fabricação. À medida que eu vou aumentando o número de dentes, chega um ponto que o limite é a cremalheira, né? Então, a base do dente da cremalheira é esse aqui, ó. Isso aqui, então, vai ser o T da cremalheira, né? Que é o limite que é conseguido com esse fator aqui, ó. 0,435. Ok? Então, surge, então, essa equação de Lewis, que é a equação importantíssima, né? Para elementos de máquinas e para o dimensionamento de engrenagens, tá? Ela é a base toda do dimensionamento de engrenagens, a equação de Lewis. Leva em conta, então, a força tangencial, a largura da engrenagem, o módulo e o fator de forma de Y, que converte tudo aquilo, no final das contas, em uma espessura lá na base, certo? Fator de forma, então, Y. Ela é fundamental. Bom, ao longo do tempo, então, essa foi a primeira equação, a equação de Lewis para o projeto de engrenagem. Naquela época, em 1890 e pouco, 92, então se usava a equação de Lewis para projetar engrenagens, tá? Ela era usada para projetar engrenagens, tá? Mas à medida que o tempo foi passando, a experiência dos profissionais da época foi identificando que à medida que a velocidade da engrenagem aumenta, a falha acontece com esforços menores. Então, quanto maior a rotação, digamos assim, maior a força, maior a rotação da engrenagem, ela começa a falhar. Mesmo que a força tangencial seja a mesma, tá? Se a rotação é maior, ela falha sob níveis de tensão cada vez menores. E aí, o pessoal incorporou, né, na equação de Lewis, um fator que foi o fator, né, de velocidade, ó, fator KV, fator de velocidade. O pessoal, então, incorporou na engrenagem o fator KV de velocidade, que acaba levando em conta essa diminuição da resistência do dente pelo aumento da velocidade da engrenagem. E esse aumento, essa diminuição da resistência, ela é provocada basicamente pelo processo de fabricação, que provoca riscos de usinagem no sentido longitudinal do dente, sentido transversal e assim por diante. E esse fator de velocidade, então, ó,
ele se relaciona com a velocidade do diâmetro primitivo, tá? A velocidade tangencial, né, o V, e com os processos de fabricação e tipo de material empregado. Tá? Então, esse Barth, Carlos G. Barth, ele expressou, então, alguns fatores de velocidade KV em função de alguns tipos de material e processo de fabricação. Por exemplo, aqui, uma engrenagem usinada, por exemplo, ou fresada, caso geral, tá? Ele colocou que o fator KV é 6,1 mais a velocidade em metro por segundo do diâmetro primitivo, né? Isso aqui é a velocidade tangencial, tá? Do diâmetro primitivo, sobre 6,1. Então, é um fator de velocidade, é um fator de correção. E para vários tipos, então, de situações, ó, se eu for usar a Renânia, fresa caracol, perfil usinado, ó, eu vou utilizar essa expressão aqui para fresa caracol. 3,56 mais raiz de velocidade tangencial sobre 3,56. São valores aproximados que tentam corrigir esse efeito do aumento da velocidade. E aí, esse fator KV, ele acaba, então, multiplicando a equação de Lewis. Olhem, isso aqui é a equação de Lewis. Multiplicaram o fator KV na equação de Lewis. Ok? E aí, então, é a equação básica que surgiu para o dimensionamento, então, de engrenagens. Tá? Então, depois do Lewis, veio, então, essa equação que permite fazer, então, o dimensionamento de engrenagens. Tá? Então, depois do Lewis com Barth, surgem essas expressões que permitem fazer o cálculo da tensão de flexão no dente da engrenagem. Tá? Já leva também em consideração os aspectos dinâmicos, né, o KV, né, que é o fator, então, de velocidade. Alguns chamam de fator dinâmico, né, fator de velocidade aqui. Tá? Ok? Equação básica de engrenagens é essa aqui, então. Esse é o fator básico de correção. Tá? Ok? Bom, só para mostrar a diferença. Então, quando se fala em projeto de engrenagens, essa equação de Lewis com o fator KV é a equação básica para o projeto de engrenagens. Então, nós vamos utilizar aqui em elemento de máquinas essa equação básica. Tá? Mas olhem o que as normas técnicas incorporaram a esta expressão aqui. Ó. O dimensionamento de uma engrenagem pelo critério da resistência, utilizando a metodologia da AGMA. Então, a AGMA, que é uma associação de fabricantes de engrenagem, American Gear Manufacturing Association, ela propõe, em uma de suas últimas normas, esta equação para o dimensionamento. Só olhem aqui a equação. Aqui está o FT, ó, FT. Aqui está o B, aqui está o módulo, que vale também para engrenagem helicoidal, e aqui está o Y. Então, esses três termos, ó, FT dividido por base MTY, é a equação básica de Lewis. Aí o pessoal incorporou o fator dinâmico KV. Então, tornou a equação básica do dimensionamento. Só que a AGMA incorporou outros fatores no projeto. Incluiu o fator K0, fator de sobrecarga, incluiu o fator KS, que é o fator tamanho do dente, incluiu o fator KB, fator de espessura de borda. A espessura de borda é isso aqui, ó. Tem algumas engrenagens que são assim, né? Elas têm um aro, né? Elas têm um aro. Depois aqui tem os braços que levam tem os braços que levam a carga lá para o centro do eixo, né? Então
aqui tem o aro, vamos fazer aqui o aro, e aqui tem os bracinhos que levam a carga para o centro do eixo. Então, essa distância do pé do dente até o início dos braços é o aro, né? Isso aqui é o que o Chile chama de aro aí, né? Então, essa espessura aqui, então, ele levou em conta essa espessura de aro, KB, K de borda, né? K de borda, que é a espessura do aro, tá? E também do fator KH, que é o fator de distribuição de carga, tá? E isso leva, então, à equação da AGMA. Para cada um desses fatores, né, para cada condição de utilização, a AGMA propõe tabelas e gráficos que levam à obtenção desses valores, do K0, do KS, do KH, do KB e assim por diante. Tá? Então, a AGMA incorporou outros fatores na equação que têm que ser dimensionados para fazer o cálculo da engrenagem. Para vocês terem uma ideia, para fazer o cálculo pelo critério da resistência da AGMA, são 9 folhas de cálculo para chegar no resultado do coeficiente de segurança, né? O que a gente vai calcular no final das contas lá é calcular um coeficiente de segurança, ou se nós temos o coeficiente de segurança dado, né, um valor de, eu preciso de uma engrenagem com N igual a 3. Nós vamos, a partir do N, calcular, um caso ou outro. Eu posso fazer uma análise ou uma síntese, né? uma análise da engrenagem ou um dimensionamento. Então, eu posso calcular o B a partir do coeficiente de segurança ou posso calcular o coeficiente de segurança a partir do B. Qualquer um dos dois casos, a gente usa para avaliar a resistência da engrenagem. Então, só para você ter uma ideia, se fosse usar o método da GMA, a metodologia são 9 folhas, mais ou menos, só para fazer esse cálculo total aqui, para identificar esses fatores K0, porque um depende do outro, são várias regrinhas que tem para o K0, várias regrinhas para o KS, para o KB e assim por diante. Tá? Então, é a ideia, então, da metodologia da AGMA. Vou voltar lá atrás para fazer agora um exercício envolvendo somente, então, Chegamos aqui, então, no nosso exercício que a gente vai fazer agora. Nesse exercício, então, nós iremos utilizar, basicamente, a equação de Lewis para calcular, então, a potência que pode ser transmitida para um certo conjunto de engrenagens. Nesse exercício, o objetivo dele é, a partir de um conjunto de engrenagens, ou de uma engrenagem que eu tenho lá no meu estoque, né, calcular qual que é a resistência que ela pode ter. Ou seja, quanto de torque ou de potência essa engrenagem pode transmitir. Então, nós vamos ler, então, o problema inicialmente. E vamos, a partir da leitura, colocando as informações aqui no papel, no slide, como se fosse uma solução aí no papel. Tá? Então, uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, disponível em estoque, tem um módulo de 3,25. Então, geralmente, a gente vai fazer o desenho do diâmetro primitivo da engrenagem e vamos colocar algumas informações aqui. Tá? Então, esta engrenagem, ela possui um módulo de 3,25 milímetros. Vamos transformar aí a linguagem do cliente num esquema para começar a fazer o dimensionamento. Esta engrenagem, é uma engrenagem motora, ela tem 16 dentes e ela tem uma profundidade, o B, de 38 milímetros, tá? Já foi dado, então, a largura da engrenagem, 38 milímetros. Ela é feita com um aço 1020, laminado, que apresenta, então, uma resistência à tração de 380 megapascal e apresenta uma tensão de escoamento de 206 megapascal. O sujeito foi lá no livro de resistência e achou para o 1020, nas normas, achou a tensão de resistência do material. Tá?
Ela tem também aqui, que eu esqueci de colocar, um ângulo de pressão de 20 graus, certo? Ela é feita com uma cremalheira que tem 20 graus de ângulo de pressão. E utilizando, então, vamos colocar aqui, ó, utilizando um fator de segurança N igual a 3, o que que pede? Pede-se. Utilizando um fator de segurança N igual a 3, calcule, né, qual é a potência, e junto com ela também o torque, né, torque e potência, que podem ser transmitidos quando ela opera numa velocidade de 1.200 RPM, tá? Esse é o propósito. Eu quero saber, nesse problema, qual é a potência, o torque que eu quero dimensionar, que eu preciso. A gente sabe que a equação de Lewis, né, é o KV vezes força tangencial dividido por base vezes M vezes Y. Essa aqui, então, é a equação básica do Lewis, né? Vamos apagar só um pouquinho aqui, só vamos sublinhar essa partezinha aqui, né? Ó, né? O KV, então, vezes FT, BMY. Para nós calcularmos a potência e o torque, nós vamos ter que calcular qual que é essa força tangencial. Nesse tema, nós precisamos da força tangencial. É esse sujeito aqui que eu preciso calcular. Por quê? Porque se eu analisar o dente, né, ó, eu tenho o dente, né, e tenho lá o centro de giro, né, da engrenagem. Digamos assim, a força tangencial no cálculo de torque, ela acaba agindo nesse ponto, né, sobre o raio primitivo. Se eu pegar essa força tangencial e multiplicar o raio da engrenagem, força tangencial vezes o raio primitivo é o torque. E se eu tenho o torque e ômega, né, ou velocidade, né, ou rotação, com o torque e ômega ou rotação, eu calculo a potência em watts ou CV que pode ser transmitida. Tá? Então, o nosso cálculo vai ser esse. Eu tenho a tensão de resistência do material, 380 e 206. O KV, nós vamos determinar de um certo tipo de condição de usinagem material, o KV. O B eu tenho, o módulo eu tenho, o Y depende do número de dentes 16. A minha variável, então, é o FT. FT vezes raio da torque, tá? Torque e ômega, ou rotação, da potência. Fechou? Então, o princípio de solução desse problema é basicamente esse aí, ó, tá? É aí que nós vamos estar resolvendo, então, esse nosso problema. Fechou? Bom, a equação de Lewis, deixa eu deixar um minutinho aí vocês olharem. Depois eu também imprimo essa solução para vocês também, tá, pessoal? Além do vídeo, eu também imprimo a solução e deixo a solução impressa para vocês também depois no problema, tá? Então, nesse momento, se vocês puderem acompanhar a solução, já seria ótimo, então, tá? Então, com essas informações, pessoal, nós vamos fazer, então, o dimensionamento, tá? Então, esse dimensionamento, ele vai ser feito, supondo, então, uma carga praticamente estática, né? Porque não foi dada nenhuma informação dinâmica, né? Então, vai seguir mais ou menos um protocolo de dimensionamento estático, tá? Então, a gente vai usar praticamente a resistência dos materiais para calcular, então, fazer o dimensionamento. Eu vou precisar, em algum momento aqui, ó, eu tenho que transformar esse sigma aqui, né, usando o coeficiente de segurança, carga admissível, né? Então, a gente vai dividir a tensão de escoamento ou tensão de resistência pelo fator de segurança e achar uma tensão admissível aqui, ó. E a partir da tensão admissível, digamos assim, calcular o fator FT. Bom, então, vamos para a solução. Então, eu vou ter que escrever aqui, pessoal, para vocês terem essas informações aqui, tá? Então, o dimensionamento, pessoal,
O que nós vamos fazer aqui é o dimensionamento ou a verificação. Então, o dimensionamento ou verificação, geralmente a gente faz uma das duas, dimensiona ou verifica, verificação. No nosso caso, a gente vai fazer a verificação do dente, né? Ok? É realizada, então, usando a equação de Lewis. Que é, então, tensão admissível, na verdade a equação de Lewis é essa, é igual a sigma, igual a kV, vezes força tangencial, sobre base, vezes o módulo, vezes o fator de forma y. Como eu estou fazendo uma verificação, eu vou colocar aqui, ó, tensão admissível para fazer o projeto, tá? Então, vou substituir o sigma de trabalho por sigma admissível, porque eu tenho já as variáveis, né, base e outras variáveis. Então, a gente vai substituir o sigma por sigma admissível, tá? Bom, como as cargas são moderadas, a abordagem, então, pode ser praticamente pela resistência dos materiais, usando o critério de escoamento, tá? Então, como as cargas são moderadas, pode-se utilizar o critério de falha por escoamento. E assim temos que, pelo critério do escoamento, a tensão admissível ela é igual à tensão de escoamento do material sobre o fator de segurança dado. Então, pelo critério da falha por escoamento, que praticamente é resistência dos materiais 2, a tensão admissível que eu vou usar nesta verificação é a tensão de escoamento, que é 206 megapascal, dividido pelo fator de serviço, que é 3. E aí, então, essa tensão admissível vai ser 68,66 megapascal. Então, utilizando a equação de Lewis, eu já sei que a minha tensão admissível, então, vai ser 68 megapascal. Agora, eu tenho como calcular o FT, ou melhor, o início do FT, tá? Além desse cálculo, então, da tensão admissível, há outros cálculos que têm que ser feitos para nós poder achar o FT. Bom, na sequência, o primeiro deles aqui é calcular o diâmetro primitivo da engrenagem. Isso calcular a velocidade e achar o fator kV. Então, precisamos calcular inicialmente, fazer o cálculo do diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo, ele é obtido pelo módulo vezes Z. A nossa engrenagem, né, tem um módulo de 3,25 milímetros e é feita com 16 dentes. Então, o meu diâmetro primitivo, multiplicando tudo isso, vai dar 52 milímetros, ou, em metro, né, 0,052 metros. Posso, a partir do diâmetro primitivo, né, e da velocidade que eu vou ter, calcular da velocidade de rotação, calcular a velocidade em RPM. Então, vamos na sequência aqui, o item B, aproveitar aqui um pouquinho o espaço do slide aqui, calcular a velocidade tangencial, cálculo da velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial, ela é obtida, né, pela fórmula que a gente usa em quase todos os elementos, V, πdn sobre 60. πdn sobre 60. Velocidade é igual a π vezes nosso diâmetro primitivo em metro, vezes a rotação em RPM, dividido por 60. Essa velocidade, então, vai nos dar 3,26 metros por segundo.
a velocidade tangencial, então, do círculo primitivo. Com essa velocidade tangencial, nós podemos partir agora e determinar o fator de velocidade. Vou colocar aqui uma linha, o item C, fator velocidade, é o fator KV, tá? É o fator KV. Então, admitindo que seja um perfil usinado, fresado, admitindo perfil fresado, vamos usar essa fórmula aqui para o cálculo. KV é 6,1 mais velocidade em metro por segundo sobre 6,1. Então, se eu tivesse mais informações mais detalhadas, poderia usar outras formas, mas nesse nosso caso, então, para essa condição, KV é 6,1 mais 3,26 dividido por, vou colocar aqui a unidade em metro por segundo, só para, sobre 6,1. O nosso KV, então, vai nos dar praticamente 1,53. Olhem só, o fator é 1,53, o fator de velocidade. Olha a influência dele no cálculo da resistência. Já tenho, então, o fator KV que eu preciso aqui, na equação de Lewis. Para mim usar a equação de Lewis, ainda falta um parâmetro aí, que é o fator de forma. Fator de forma. Y, né? Fator Y. Fator de forma. Esse fator de Y leva em conta o número de... Então, no nosso caso, para 16 dentes, eu vou recorrer um pouquinho aqui à minha apresentação do meu slide. Para 16 dentes, o fator de forma é 0,296. Então, para 16 dentes, o nosso Y é 0,296. Bom, temos todas as variáveis que eu preciso na equação de Lewis. Então, eu vou continuar aqui agora em vermelho. Então, aqui em cima, nesse espaço que sobrou aqui em cima, eu continuo a solução. Então, o nosso sigma admissível é 68,66 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. É esse valor aqui, então. Calculamos aqui a tensão admissível. Isso é igual ao fator KV, 1,53, vezes FT. Opa, não, é o que eu quero calcular. Dividido por base, a nossa base é 38 milímetros, então isso em metro é 0,038 metro, vezes o módulo que é 3,25 milímetros, né? 0,00325 metro, né? E vezes o fator de forma Y, que é 0,296. Então, isso corresponde, então, aos valores que são colocados na equação de Lewis. A única variável que eu tenho aqui é o FT. Poderia ser feito também em Newton por milímetro quadrado. Eu, particularmente, prefiro usar o Newton por quadrado que o Newton por metro quadrado, que é utilizado, no caso, o sistema SI, tá, gente? Eu preferia colocar aqui o 68,66 Newton por milímetro quadrado na unidade, e entrar tudo com milímetro embaixo, 38 milímetros e 3,25 milímetros. Daí a mesma coisa, tá? Então, se nós fizermos esta conta, o resultado dela é que o FT vai ser igual a 1.640,5 Newton. Então, assim, aquela engrenagem de prateleira feita de aço 1020, se eu colocar numa máquina que vai girar a 1.200 RPM, ela suporta uma força tangencial pelo critério de falha por escoamento, praticamente carga estática, né, resistências materiais, ela suporta 1.640 Newton. Certo? Então, está aí a força tangencial que ela suporta, levando em consideração o critério de Lewis, que é a ação no pé do dente. Bem, se nós temos
essa força tangencial, a partir dela, nós podemos calcular agora o torque. Então, o item E, propondo aqui o item E, né, poderíamos então fazer o cálculo do torque. Conforme o desenho que eu fiz antes, eu tenho a engrenagem e tenho a força tangencial aplicada sobre o diâmetro primitivo. Então, se eu pegar essa força tangencial e multiplicar pelo raio primitivo dela, eu tenho o torque. O torque é igual à força tangencial vezes o raio primitivo dela. Então, o torque T é igual a 1.640,5 newton vezes o raio primitivo, que é em 0,052 metro, que é o primitivo, dividido por 2. Então, o torque vai nos dar 42,65 newton-metro. Newton vezes metro. Então, este é o torque que eu posso transmitir. Só que torque está associado com velocidade. E se eu multiplicar, então, esses dois, né, em radianos por segundo, um vezes newton-metro, outro, eu tenho potência. Então, eu consigo calcular agora, por último, a potência transmitida. Então, o item F é o cálculo da potência. A potência transmitida, vou usar uma fórmula aí que a gente usa sempre lá em eixos, aqui. Então, se nós colocarmos aí as respectivas unidades, né? Aqui então eu tenho 42,65 newton vezes metro como torque. O 954,93 é uma simplificação, né? A transformação vai dar em watts, ele permite calcular isso em watts, tá? Vezes a potência em watts, então, que eu quero calcular, dividido por 1.200 RPM. A variável que sobrou é o N, né? O N, então, dividido então por 9,5493. E essa potência, N, vai ser, calculando isso, 5.359 watts. Então, aquela engrenagem lá de prateleira, né? Se eu quero tentar resolver um problema que eu tenho na minha empresa para fechar um quebra-galho lá de alguma coisa que quebrou, ela pode transmitir 5.400 watts